E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Já tô aqui com meu cafezinho pra gente trocar uma ideia hoje. No vídeo de hoje eu resolvi falar sobre fazer pouco. Mais uma vez, né? Eu tava dando uma lidinha aí em algumas coisas. Eu peguei mais uma vez autores diferentes falando sobre o mesmo assunto, falando sobre o mesmo tópico. Esse tópico era fazer pouco, ou, né, como tá aí no título do vídeo, querer pouca coisa. Por quê? Como que isso pode nos ajudar? E aqui não é um incentivo à mediocridade, tá bom? A querer poucas coisas, você não ter ambições na vida e tudo mais. Na verdade é o contrário, eu vou explicar já já. Antes de nada, tchim, já deixa aí seu like, se inscreva se você não é inscrito e vamos pro vídeo. Eu tava reparando, uma das primeiras coisas que eu anotei aqui, inclusive, agir é realizar milhares de pequenas tarefas. Tudo e qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, qualquer atividade que você pensar aí, por exemplo, formar na faculdade. Isso é uma ação, né? Formar na faculdade. Isso exige, na verdade, várias outras pequenas ações. Eu preciso ir para a faculdade todos os dias que tiver aula, eu preciso estudar para as matérias, eu preciso fazer as maquetes, eu preciso fazer as provas, eu preciso passar nas provas, enfim. Cada uma dessas coisas que eu citei aqui, elas também podem ser quebradas em várias outras coisas. Por exemplo, fazer a maquete, eu preciso comprar os materiais, eu preciso cortar os materiais, colar, isso aqui. Enfim, tudo pode ser quebrado em várias outras coisas. E a gente vai ver que tudo que a gente faz é, na verdade, uma consequência de pequenas ações. E é essas pequenas ações que a gente tem que ficar atento. A gente muitas vezes pensa que a gente tem que empreender uma grande atividade, né? A gente tem que fazer grandes coisas, atacar várias dificuldades ao mesmo tempo, ser uma pessoa extremamente proativa, né? Fazer milhares de coisas, mas o convite desse vídeo é exatamente o contrário. Se atentar nas pequenas ações do dia a dia, que são a maioria... Eita, cachorro latindo. Se atentar nessas pequenas ações do dia a dia, que são a maioria, e guiá-las de certa forma para um fim comum, né? Para um fim que você estabeleceu. Qual que é o fim que você estabeleceu? Sei lá, no exemplo que eu dei é formar na faculdade. Então, é você se atentar às pequenas ações do dia a dia para que você consiga atingir esse fim. Então, por isso que eu falo de fazer pouco. Quando a gente para reparar, são raras as ocasiões na nossa vida que a gente emprega muito esforço. Na verdade, a maioria dos nossos dias são, de certa forma, monótonos. A gente está fazendo poucas coisas, a gente está realizando pequenas ações. Eu estava vendo ontem Deadpool, e lá tem uma cena super clichê, lá no final do filme, que o Colosso chega pro Deadpool e fala assim: você precisa de 4 ou 5 situações para se tornar um herói. Você não se torna herói, você não acorda herói, você não toma café como herói, você não sei o quê. Na verdade, poucas são as situações que vão te fazer tornar um herói. E na vida é a mesma coisa. Poucas são as situações que vão te fazer alcançar aquele objetivo que você quer. Mas você precisa se atentar às pequenas outras atividades que são executadas no dia a dia. Muito interessante. Por quê? No mito de Hércules, ele tem que executar 12 atividades lá para não sei o que, para desenvolver mais a força e tudo mais, provar seu valor. E aí ele vai uma a uma executando cada uma dessas tarefas, passando em cada uma dessas fases, digamos. E o que isso nos ensina, né, na vida? Ensina que a gente tem que atacar as dificuldades, cada uma de cada vez. A gente se propõe a fazer uma coisa, faça até o final. Depois você vai para outro estágio e aí você faz essa coisa até o final. Depois você vai para outra, faz essa coisa, enfim, até você atingir o que você quer. E aí, por isso que eu falo de fazer pouco. Não deixe sua cabeça cheia de várias coisas. Por exemplo, eu tenho aqui 3 livros. Eu já li esses 3 livros, mas vamos supor que eu estou começando a ler o primeiro aqui. Os outros 2 eu não conheço. Eu vou começar esse livro, vou até o final, depois eu passo para o outro, vou até o final, enfim. Se eu ler uma página de cada um, né, tudo ao mesmo tempo, acaba que eu não consigo reter nada, não consigo aprender nada, não consigo desfrutar de nenhum livro. Então, dá para ver um pouco do erro de pensar que fazer muitas coisas ao mesmo tempo
é algo bom, muito pelo contrário, é algo totalmente... na verdade uma grande característica da dispersão. Se você está preocupado com fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pode te levar ao caminho da dispersão. E isso é um grande problema, porque se você faz as coisas de forma dispersa, né, recitando o Riboulet de forma frouxa, de forma morta, digamos, acaba que você não aprende com essa... Um tanto de cachorro começou a latir aqui, eu tive que cortar o vídeo, mas eu não lembro exatamente onde é que eu estava. Então vou voltar aqui nessa parte de querer pouco é a chave para evitar a dispersão. Então, se você faz as coisas de forma dispersa, acaba que você não coloca tudo que você poderia de você em cada uma dessas coisas. Por exemplo, se eu me proponho a ler esse livro e eu o faço de forma totalmente dispersa, né, com minha cabeça já na próxima atividade, acaba de que eu não... No momento que eu estou lendo, eu não estou retendo da melhor forma possível, porque eu sempre estou vivendo um pouco na próxima atividade, né? A gente nunca vive o agora de forma focada, de forma concentrada. Imagine só a própria luz, né? A luz que está batendo na minha mão agora, ela está de forma dispersa. Se eu pegasse uma lupa e colocasse aqui entre o sol e a minha mão, eu ia focar essa luz em um ponto. O nosso espírito tem que ser como essa lupa que vai conseguir filtrar e converger tudo para um mesmo ponto. Então, converger todas as nossas ações para um mesmo ponto, para um mesmo fim específico que a gente nos propõe. E aí tem uma frase muito interessante de um cara que chama Ole Laprune. É um nome francês, eu pronunciei completamente errado, sem dúvida. Ele fala: querer pouca coisa e querer essa coisa apesar de tudo. Então veja, você já percebeu aqui que o hábito reside nas pequenas ações, como eu disse no início do vídeo. Então você vai conseguir guiar suas ações de forma... Você não vai desvalorizar as pequenas ações do dia a dia, porque elas têm grande importância no que a gente quer na nossa vida. E aí, o grande lance é querer pouca coisa e querer essa coisa acima de tudo. Querer guiar nossas ações para atingir esse objetivo único. Se a gente tem muitas possibilidades, acaba que, mais uma vez, a gente cai na dispersão. Imagine num projeto, se eu tenho que fazer um projeto e eu tenho infinitas possibilidades, eu não vou conseguir projetar. Tá? É basicamente isso. Eu preciso de certas limitações, de certas limitações para saber o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para responder a essas limitações que me são dadas. As limitações que me permitem a criatividade, e acaba que essas limitações vão sendo como um guia. Então, se eu tenho um objetivo, vamos falar de novo aqui, se eu tenho um objetivo de formar na faculdade, acaba que as minhas pequenas ações do dia a dia vão convergir e tem que convergir para esse ponto. Elas serão, a minha vontade estará focada nisso. O Riboulet, ele fala que a vontade é o ato de agir conforme as luzes da razão. Bonita descrição. E agir conforme as luzes da razão é agir tentando sempre atingir esse fim que você se propõe, entendeu? É bem legal porque as coisas vão se fechando. Então, você faça poucas coisas e as coisas que você se propõe a fazer, faça-o com toda a sua atenção nisso. Por isso que eu falo de fazer poucas coisas. Que eu não estou, em nenhum momento desse vídeo, mais uma vez eu falo isso, eu não estou querendo incentivar a mediocridade. Querer pouca coisa não é querer coisas não ambiciosas, né? Querer coisas medíocres. Na verdade você pode ter as suas ambições hypadas lá no alto, só que limite elas um pouco. Foque cada vez, você foque em uma coisa e vá atrás dessa coisa até você atingir o objetivo necessário. Porque acaba que quando a gente tem muitas opções, a gente tem muitos objetivos, a gente tem muitas atividades para fazer no nosso dia a dia, ou a gente faz as coisas mal feitas, ou a gente abandona as coisas pela metade. E isso é que palavra que eu posso usar? Isso é inaceitável, tá bom? Então, abandonar as coisas, e tudo bem que se você começa a fazer uma coisa, você vê que aquilo não dá futuro, beleza. Mas se você começa a fazer uma coisa, tá gostando de fazer essa coisa, mas para de fazer por, sei lá, N motivos, cara, isso não deveria ser o normal, entendeu? Então, se você tem poucas atividades para fazer no dia a dia,
Faça cada uma delas com a devida atenção, dando o seu melhor no momento que você está executando cada uma delas. O vídeo de hoje era para falar basicamente sobre essas duas coisas. Faça pouco, ou seja, cada vez que você for fazer alguma coisa, se entregue de corpo e alma a essa coisa, né? Esteja presente ali no agora, faça, depois você passa. Mesmo que você tenha 1 milhão de coisas para fazer no dia a dia, ok, beleza, é normal isso, mas você está ali estudando, estude. Depois você vai lavar as vasilhas? Lave as vasilhas. Esteja ali. Aí depois você tem que ir no supermercado fazer tal coisa. Beleza, você vai lá. Aí você tem que ficar com seus filhos, não sei o que. Beleza, você fica ali. Mas não salte as etapas. E a outra coisa que eu queria falar é de querer pouco. Eu sou uma pessoa que eu quero pouco, né? Meus objetivos são poucos. Agora, os meios de atingir esse objetivo são muitos. O que eu tenho tentado fazer é limitar um pouco isso para eu atingir esse objetivo que eu quero na minha vida. Era basicamente isso que eu tinha para falar. Muitas horas são perdidas por falta de uma meta clara. E é muito difícil estabelecer uma meta clara se você quer muitas coisas. Era isso. Tudo bem? Então, espero que tenha te ajudado esse vídeo. Espero que seja útil para você de alguma forma. Ou então para algum conhecido seu. Se você viu esse vídeo e lembrou de alguém, compartilhe com essa pessoa. Deixa aqui nos comentários qualquer insight que você tiver tido aqui durante esse vídeo. E a gente se vê numa próxima oportunidade, meus caros. Fica assim. Valeu!